O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra e cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me enquanto eu como e bebo, depois disso tu podes comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Queridos irmãos e irmãs, sentemo-nos um instante para refletirmos a palavra de Deus desta terça-feira. Nós somos servos inúteis, como diz o Evangelho. Somos pecadores, somos frágeis, temos medo e tantas vezes nós somos desobedientes. Só que o sentido da nossa vida é servir o Deus da vida. O Deus da vida. Com essa palavra inútil não quer dizer que nós não servimos para nada. Porque para Deus nós somos filhos e filhas amados, e o Senhor não tira ou desfaz a dignidade de ninguém. O Evangelho vem mostrar que nós devemos fazer o que devemos fazer com justiça, com amor e com caridade. E no final do dia agradecermos a Deus porque Ele nos sustentou no seu amor e na sua infinita misericórdia. Quem muito ama a Deus, muito irá amá-lo. E quem muito irá servir a Deus, muito irá servir. E pecador que nós somos, chegaremos no final do dia e possamos sentir a presença de Deus e ver como que nós somos miseráveis e inúteis diante de grande obra que o Senhor realiza através, muitas vezes, das nossas mãos. Inútil aqui não quer dizer fracassado, quer dizer aquele servo e serva que tem o domínio das suas mãos, a vontade de Deus e o que deve fazer para colaborar bem na sua obra. Meus queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura vem mostrar para nós que o homem é a imagem de Deus, a sabedoria e a vontade de Deus. O homem é a imagem de Deus quando ele é capaz de raciocinar, quando ele é capaz de refletir e de pensar e de buscar a vontade de Deus, porque ele foi criado para a imortalidade, dotado de alma que não morre. Nós vivemos em um mundo que parece que as pessoas não mais pensam, não mais refletem, não mais buscam a verdade. A verdade que elas possuem muitas vezes está lá, no TikTok, no Facebook, no
no Instagram, são pequenas frases. Vivemos uma geração que somos incapazes de nos aprofundar nos assuntos, nos temas, de pegar um livro e irmos até o final com aquilo que nos interessa. Vivemos de frases, de coisas jogadas. Muitas vezes vai se desfazendo a nossa personalidade, porque nós repetimos aquilo que os outros falam todos os dias, constantemente. Não entendemos nada, achamos que somos os doutores, mas só repetimos o que os outros falam. Não podemos esquecer que a nossa alma, ela é imortal. Por isso é inútil a ideia de que morreu, acabou. Muitos dizem na sociedade: morreu, acabou, Deus não existe, estamos nessa vida por acaso, viemos do acaso, vamos morrer, tudo vai passar, tudo vai acabar. Não nos esqueçamos de que a dor e a morte são consequências do pecado. Por isso, ao homem cabe dois destinos eternos: o céu ou o inferno. Nunca nos esqueçamos disso. Nem todos se salvarão, nem todos, mas irá se salvar aquele que amar e fazer a vontade de Deus. É isso que diz a primeira leitura. Por inveja do diabo foi que a morte entrou no mundo, e a experimentam aqueles que a ele pertencem. Quem pertence ao diabo? Aquele que só faz maldade, que mata, que destrói, que vive no pecado, que não quer saber de Deus, mas só busca a sua vida carnal e realizar-se pelo mundo, através do mundo, com o mundo. Ou seja, não tem mais uma vida espiritual. Não nos esqueçamos que Deus é Espírito. Deus se encarnou, se fez homem, se sacrificou por nós para nos libertar da morte eterna, do pecado, do demônio. Mas Deus é Espírito puríssimo. Nosso Senhor Jesus Cristo, o Rei eterno, ressuscitado, Ele é Deus vivo e verdadeiro. Está ao lado do Pai, hoje com a carne transfigurada, ressuscitada, mas é Deus. E a nossa alma não morre, ela é espiritual. E a eternidade no céu ou no inferno, este mundo não é nada comparado ao que virá depois da morte. A primeira leitura vem mostrar para nós que para o justo a morte, o sofrimento, a angústia é o nascimento para a vida imortal. As aflições, as tentações, as provações, se bem trabalhadas, rezadas, conquistadas na palavra de Cristo, se torna encontro com Cristo, vida eterna, imortal, volta para a casa do Pai. Caso contrário, não se tornará assim. Por isso, aquele que tem fé, aquele que crê em Deus, deve confiar em Deus, porque é a condição para contemplar a sua verdade revelada, a sua palavra, a eternidade feliz, vivida e praticada aqui e conquistada depois no outro lado. Mas a primeira leitura também vem mostrar para nós que para os incrédulos, os injustos, os pecadores devassos, que não querem saber de Deus, nem se converter, nem mudar de vida, para eles a vida não passa de uma ilusão, de uma realidade sem sentido e desilusão no final. Porque os santos dizem assim, aqui citando o Santo Afonso, Maria de Ligório: ai daquele pecador que vive a vida sem Deus, que não quer saber de conversão, nem de penitência e nem de mudança de vida
conseguir entrar no mistério do Cristo definitivo lá no final, se estivermos professando a fé a partir de agora. Ninguém que vive a vida mundana e o pecado durante todo o tempo que está na carne irá conseguir aceitar o Senhor lá no último momento. Primeiro, porque será tentado pelos demônios a não mudar de vida, porque a sua própria carne está acostumada com as satisfações e os vícios cabulosos do corpo e não busca então a santidade. Esse tipo de pessoa faz do mundo a sua casa, dos bens o seu sustento e do pecado a sua vida. Para eles, a pobreza, as provações, os sofrimentos, a tristeza e a morte é um castigo quando chega. Prestem atenção, quem não tem fé, quem não crê em Deus, que a vida está boa, está usando, tranquilo, cheio de saúde. Quando chegam as dificuldades, é um castigo, mas eu não mereço isso. O que eu fiz? Que fizeste? Pecado, a vida longe de Deus. Para estes que só amam a verdade quanto as interessa, porém odeiam a verdade quanto as afronta. É uma verdade relativa. Enquanto me satisfaz o meu ego, o meu bem-querer e o meu status de vida. Se alguém anuncia a verdade para aquela pessoa mudar de vida, sinaliza que ela está em pecado, em caminho errado, em vida contraditória ao que nosso Senhor ensina, o que a igreja ensina. O pregador é mau, o padre é do ódio, não sei o quê, porque não está apto a aceitar a verdade. O que ela aceita é aquilo que a acomoda, e quando a verdade a incomoda, aí sim. Meus queridos irmãos e irmãs, quem não crê em Deus, não tem fé, vive a insatisfação da vida. Podem ver reclamação, murmuração, nunca está contente, insatisfação com tudo, a manipulação, é doutrinado pelos homens, pela sociedade, pelas coisas que ouve, mas a mente, a consciência, a cabeça da pessoa nunca está na vontade de Deus. Crescem famílias que vivem sem Deus, jovens sem religião, que não creem em Jesus, que não creem em nada. O ateísmo prático e materialista cada vez mais abundante. Uma geração feia, que se veste mal, que se enche de tatuagens e de penduricários. Isso nós podemos ver porque não segue o mandamento da lei de Deus. Vemos, meus irmãos, como que o mundo está cada vez mais feio. E as pessoas estão cada vez mais se deformando, porque não ouvem a Deus, mas ouvem as coisas do mundo, as coisas da vida. Onde a verdade se tornou um motivo de ódio para aquelas que a rejeitam, e a mentira se tornou amor. Tudo é amor, o que importa é que você seja feliz. Não está casado na igreja, não tem problema, tudo é amor, todas as satisfações da vida. Cuidado com esse falso amor. O amor do Cristo, o amor de Deus verdadeiro, é aquele que nos convida à conversão, à mudança de vida e a entrarmos no eixo da graça e da santidade. O justo está nas mãos de Deus. Não está? Está. O justo, o fiel, aquele que cumpre a vontade, a lei de Deus, que caminha com o Senhor, está nas mãos de
Mas o ímpio confirma o seu pacto com a morte, porque não abandona o mundo e nem o pecado. Meus queridos irmãos, ou cremos em Jesus e paramos de brincar de ser católicos, ou então morreremos nas mãos do diabo e do pecado. Isto é uma realidade. Portanto, é preciso vigiar, é preciso ser de Deus, é preciso voltar para a igreja, porque os tempos são difíceis. Nosso Senhor está vindo e nós estamos indo a cada dia, a cada momento que dormimos, que acordamos, que o relógio bate, que o segundo avança, que o tempo vai à nossa frente, estamos indo para a morte. Por isso, hoje nós estamos celebrando a passagem de 3 irmãos de 7 dias. É preciso rezar por eles e é preciso rezar por nós, para que nós, como servos e servas de Deus, possamos trabalhar eficazmente, trabalhar verdadeiramente para Cristo e para o reino, não para o mundo, não para os homens, não para o nosso corpo, mas para a realidade do reino de Deus. Porque no dia da nossa morte possamos nos encontrar com o Senhor da vida, e no dia da nossa morte possamos não nos encontrar com o Senhor da morte, que é aquele que, por inveja do ser humano, criou a morte para destruir a realidade humana. Mas nosso Senhor Jesus Cristo disse que quem tem fé, que quem crê nele, já tem aqui nesse mundo a vida eterna. Que Deus então nos ajude, nos ilumine a sermos servos e servas fiéis. Que diante de nosso Senhor possamos fazer tudo possível para nos salvar, porque a porta continua estreita, estreitíssima. Para aqueles que têm fé, vencerão, mas para aqueles que não creem, rezamos por sua conversão. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do